Em São Miguel de Ceide, uma pequena vila no norte de Portugal, o escritor Camilo Castelo Branco dá o nome à cafeteria, ao novo centro cultural e é monumento na praça. Castelo Branco morreu nesta casa que virou museu há 116 anos. Aqui escreveu histórias que não envelheceram com o tempo. Há muita coisa que é igual. A vingança, o ódio. Hoje também se morre de amores, hoje também se mata por amores. Paixões Proibidas, a nova novela da Band, é baseada em 3 livros de Camilo Castelo Branco. Tem várias cenas gravadas em Portugal, em alguns dos mais belos cenários das tramas camilianas. No pátio da Universidade de Coimbra, no Castelo de Montemor. Na Casa Museu de Ceide, a biblioteca revela que Castelo Branco foi o primeiro escritor português a viver só da literatura. Suas histórias, escritas em capítulos, eram publicadas nos jornais da época, acompanhadas como as novelas atuais. Mas tão atribulada quanto as histórias de seus personagens foi a vida do escritor. Camilo Castelo Branco costumava dizer que os seus livros não eram resultado da imaginação do escritor, mas sim da memória do que viu e viveu. A vida de Castelo Branco tem todos os ingredientes de uma novela bem dramática. Aos 10 anos de idade, ficou órfão de pai e mãe. Ao longo da vida, experimentou intensamente o sofrimento, o amor, o ódio e as paixões, muitas delas proibidas. A casa de São Miguel de Ceide pertencia ao primeiro marido de Ana Plácido, a mulher com quem Castelo Branco viveu o maior romance de sua vida. Mas esta paixão levou o escritor para a cadeia, acusado de adultério. Ele vai para a cadeia por questões de saias. Castelo Branco hoje é tema de teses acadêmicas pesquisadas no moderno Centro Cultural dedicado à obra dele. A casa onde viveu é visitada por centenas de novos admiradores de suas histórias. Na sala, boa parte da mobília ainda é original. A cadeira de balanço, o piano, o espelho e o relógio, que ainda funciona. Aqui o escritor se matou ao descobrir que estava ficando cego. Passou a fazer parte da história da pequena vila de 1000 habitantes. E agora faz parte da vida de milhares. Quem vê o sorriso de rosa com as flores escolhidas para enfeitar a igreja, não imagina que 10 anos atrás a aldeia onde ela nasceu estava sumindo do mapa. As casas em ruínas na Serra da Estrela, na fronteira de Portugal com a Espanha, eram um retrato do destino traçado para aldeias medievais como Linhares da Beira. Houve um despovoamento que levou ao arruinar de muitas ruas, muitas quadras, muitas casas. O que mudou o destino e o cenário na Serra da Estrela foi um projeto patrocinado pela União Europeia para recuperar 10 aldeias que fazem parte da história de Portugal. No passado, os castelos das aldeias foram fundamentais para estabelecer as atuais fronteiras portuguesas. Obras de infraestrutura melhoraram a vida dos moradores. Casas e castelos que estavam desmoronando foram reformados. A revitalização ajuda a recuperar a identidade da aldeia. A história que não está só nos grandes castelos, mas em cada uma das pedras das antigas casas, como nessa daqui, onde essa cruz indica que aqui, muitos séculos atrás, morou uma família de judeus que foi obrigada a se converter ao catolicismo e colocou a cruz para escapar das perseguições. A recuperação mais importante foi a da autoestima dos moradores. Se os outros gostam da nossa terra, por que é que nós não havemos de gostar? Em Linhares, os mais jovens continuam indo embora. Na aldeia de 300 habitantes, o parquinho vive vazio. Só 6 crianças moram na aldeia. Mas alguns antigos moradores voltaram. Maria do Rosário e a família trocaram a vida de imigrantes nos Estados Unidos para viver em Linhares. Receberam dinheiro para reformar uma casa transformada em pousada. Tenho umas vistas espetaculares, eu levanto-me de manhã e isto dá-me paz de espírito, tranquilidade, e o dinheiro não é tudo na vida. Em Almeida, outra aldeia histórica, o forte do século XVII que defendia Portugal dos vizinhos espanhóis, agora atrai os turistas do outro lado da fronteira. Para a felicidade do seu Manuel do Bazar, da Amelinha da taberna fundada há mais de 100 anos e dos pastores que do alto das muralhas do forte cuidam das ovelhas. A próxima fase do projeto é conseguir novos financiamentos para tornar as aldeias ainda mais atraentes. Transformar a Casa Mata, que servia de abrigo no Castelo de Almeida, em museu militar. Inaugurar um hotel maior em Linhares e convencer alguns moradores ainda descrentes que os turistas de hoje são a garantia do futuro. Deixar no futuro aquilo que foi o nosso passado. Aliás, há uma passagem de José Saramago que diz que o nosso futuro começa-se a construir a partir do passado.
Sérgio Gabriel, das aldeias históricas da Serra da Estrela, em Portugal, para o Jornal da Band. Na reportagem de amanhã, o encontro da modernidade com a tradição nos olivais de Portugal. Você vai conhecer a máquina que colhe azeitonas de oliveiras com mais de 5 séculos de história. O vinho faz parte da história dos descobrimentos portugueses. Na carta ao rei de Portugal, que registra a descoberta do Brasil, o escrivão Pero Vaz de Caminha conta que Pedro Álvares Cabral ofereceu vinho aos índios na nova terra. Mais do que objeto de troca, o vinho era a bebida que não podia faltar durante a viagem. Nas caravelas, cada marinheiro tinha direito a uma cota de 1,5 litro de vinho por dia. O vinho dava coragem para enfrentar a viagem e inebriava quem tinha que passar meses na travessia do oceano. Um daqueles vinhos que embarcavam nas caravelas é produzido até hoje, nesta vinícola no sul de Portugal, mais de 500 anos depois da época dos descobrimentos. O vinho oferecido aos índios por Cabral teria sido produzido numa região perto da cidade de Évora e ficou conhecido como Peramanca. O nome vinha da curiosa forma das pedras que existiam perto do riacho onde eram colhidas as uvas. Por ser dado o relevo daquela zona e dada a erosão que era causada nas pedras de lá, acabou por fracionar, por quebrar as pedras. Portanto, não tem nada a ver com fruta, não tem nada a ver com peras. Foi, enfim, uma evolução do vocábulo de pedra manca para pera manca. Os índios não gostaram e cuspiram o vinho, que hoje tem produção limitada e só é vendido em anos de safra excepcional. A última foi em 2003. Cada garrafa custa cerca de R$600 no Brasil. O vinho mantém a atmosfera lendária. Depois de ser armazenado em barris de carvalho, fica 18 meses envelhecendo neste convento, onde a adega tem condições excepcionais. Aqui vivem 9 monges, em clausura total, e visitantes não são bem-vindos. Nesta outra vinícola, mais ao sul de Portugal, outro vinho que tem sua história marcada pelas grandes navegações portuguesas envelhece ao som do canto gregoriano. O vinho nos barris é o moscatel de Setúbal, consumido normalmente junto com a sobremesa. Doce com maior teor alcoólico, ele resiste mais que os vinhos tradicionais, por isso na adega existem barris e garrafas de safras de 100 anos atrás. A mais famosa é do vinho Torna Viagem, dono de uma história curiosa envolvendo o Brasil. No século XIX, um lote do vinho que sobrou foi devolvido por comerciantes brasileiros aos produtores portugueses. E o vai e volta do vinho nas caravelas fez bem ao moscatel. Ele voltou melhor do que foi. Pensa-se, no fundo, que a razão de ser disso é o calor do Equador. Eventualmente, às vezes, iam barris cá em cima, portanto, apanhava sol, apanhavam ondulação, apanhavam água salgada. É tudo quanto não se deve fazer a um vinho. As últimas garrafas do vinho da safra de 1880 do Torna Viagem foram vendidas 20 anos atrás. Mais uma nova safra está envelhecendo nestes 6 barris. Numa oportunidade única, o vinho fez viagem de ida e volta como carona numa caravela construída durante as comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil no ano 2000. Mas não adianta ficar com água na boca. O novo Torna Viagem ainda vai demorar para ser engarrafado e servido. Talvez mais uns 20 anos, no mínimo. Sérgio Gabriel, de Azeitão, no sul de Portugal, para o Jornal da Band. Nossa próxima escala amanhã em Portugal será numa escola pública diferente, onde não há divisão por séries e os alunos escolhem o que e como querem aprender. O Papa João Paulo I foi assassinado. A afirmação é do escritor português Luís Miguel Rocha, autor do livro O Último Papa. Lançado há 40 dias em Portugal, o livro já vendeu 30 mil exemplares, está na 3ª edição, é destaque na lista de livros mais vendidos e transformou o jovem escritor em celebridade em Portugal. O livro foi escrito como um romance, mas Luís Miguel diz que se baseou em fatos reais. Com base neles, o escritor aponta contradições na história oficial do Vaticano de que Albino Luciani morreu de ataque cardíaco 33 dias depois de ser escolhido Papa com o nome de João Paulo I. Segundo a lei, ele só podia ser embalsamado ao fim de 24 horas. Ele foi embalsamado em menos de 12 horas. Os aposentos foram limpos em tempo recorde. Em menos de 12 horas, eliminaram qualquer prova da sua existência. A história é mirabolante. Luís Miguel diz que recebeu documentos que estavam em poder do Papa na hora de sua morte. Eles teriam sido entregues por um informante identificado apenas pelas iniciais
JC, que seria o assassino do Papa. Mas o escritor nunca mostrou os documentos. A conspiração para assassinar João Paulo I teria sido tramada por integrantes da organização maçônica P2 e por bispos suspeitos de fraudes no Banco do Vaticano. O Papa planejava substituí-los, segundo o escritor. A ideia dele era ser o último Papa rico. Ele ia acabar com o Banco do Vaticano a médio prazo, pura e simplesmente. Distribuir toda a riqueza do Vaticano pelo terceiro mundo, pelas igrejas. O escritor diz também que o assassinato de João Paulo I seria o verdadeiro terceiro segredo de Fátima. No livro, o Papa sabia que ia morrer. Ele tinha se encontrado com a irmã Lúcia antes de ser Papa, em 1977. Ele veio a Coimbra e encontrou-se com ela. E ela disse-lhe: "E quanto a si, Senhor Patriarca, a coroa de Cristo e os dias de Cristo." Como se sabe, ele foi Papa durante 33 dias no ano seguinte. O Último Papa é apenas o segundo livro de Luís Miguel Rocha. Antes de virar escritor, ele trabalhou numa emissora de televisão que transmitia missas da Igreja Católica em Portugal. Para alguns críticos, o livro de Luís Miguel Rocha é apenas uma mistura de várias versões de teorias conspiratórias, já conhecidas sobre a morte do Papa João Paulo I. E é provável que muitas pessoas que estão a investigar o tema ou que façam um livro sobre isso, que tenham pontos parecidos, semelhantes. Luís Miguel Rocha diz que já entregou documentos e gravações que comprovariam o assassinato do Papa João Paulo I a 3 jornalistas europeus. Mas ele não revela a data combinada para a divulgação destas provas, nem a identidade dos jornalistas. Já em relação ao método que teria sido utilizado para assassinar o Papa João Paulo I, Luís Miguel Rocha conta como foi em seu livro. Mas, durante a entrevista, ele preferiu manter o mistério para, segundo ele, não estragar a surpresa do leitor do livro, que será lançado no Brasil só no primeiro semestre do ano que vem. O livro é muito direto e explica exatamente como é que as coisas aconteceram. Há quem diga que ele foi envenenado, leiam um livro para verem como é que foi. Sérgio Gabriel de Guimarães, em Portugal, para o Jornal da Band.